Olá, seja bem-vindo. Está no ar o Rede TV News. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro promove reforma ministerial e deve chamar o senador Ciro Nogueira, líder do Centrão, para comandar a Casa Civil. O Superministério da Economia vai ser desmembrado com a recriação da pasta do trabalho. E você vai ver também. São Paulo vai fornecer imunizante da Pfizer como segunda dose para as grávidas que tomaram vacina da AstraZeneca na primeira dose. Pesquisa da Fiocruz mostra que as máscaras conseguem bloquear o novo coronavírus, inclusive as feitas de tecido comum. Com mais gente trabalhando e estudando em casa, disparam as queixas sobre a qualidade da internet de banda larga no Brasil. 2 pessoas foram presas hoje em uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro para combater ações criminosas da facção que atua no Complexo do Caju, na zona norte da cidade. Uma cooperativa de reciclagem era usada para lavar o dinheiro do crime. Os agentes cumpriram 11 mandados de busca e apreensão no local. A empresa era utilizada para lavar o dinheiro da facção criminosa que domina a região. O grupo movimentou mais de 50 milhões de reais em 3 anos. Todo o esquema era gerenciado pelo chefe do tráfico do Complexo do Caju, Luiz Alberto Santos, o Bob do Caju. O criminoso, que está preso em Bangu, continua liderando o tráfico de drogas da comunidade. Na cela dele, a polícia apreendeu 3 aparelhos celulares e anotações com a contabilidade do esquema. Além disso, familiares dos traficantes também recebiam quantias volumosas. As investigações começaram há cerca de 6 meses depois que a Receita Federal enviou aqui para a Delegacia de São Cristóvão um relatório de inteligência financeira. O documento apontava uma grande movimentação nas contas das pessoas que hoje foram alvo dessa operação. Os presos e todo o material apreendido foram trazidos aqui para a sede da 17ª DP. Outro preso em flagrante foi o tesoureiro da cooperativa, Valdir Marques da Silva Filho. Ele foi preso em casa na Ilha do Governador, na Zona Norte. No local, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 com a numeração raspada. Valdir, que era companheiro da presidente da cooperativa, movimentou em sua conta pessoal quase 5 milhões de reais e ainda era beneficiário do auxílio emergencial do governo federal. A presidente da cooperativa, Francisca Érica Abreu, e a secretária que trabalhava no local foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos. Francisca declarava uma renda de pouco mais de R$ 2.800 à Receita Federal e chegou a movimentar em sua conta pessoal, entre os anos de 2018 e 2020, mais de 18 milhões de reais. Essa investigação começou há cerca de 6 meses. E ela iniciou através de um RIF, relatório de informação financeira, encaminhado para a delegacia. Durante a operação, a polícia apreendeu 2 carros, uma moto, R$ 60 mil em espécie, um revólver e documentos que serão periciados. A polícia do Rio de Janeiro indiciou o cantor Nego do Borel por lesão corporal contra Suelen Sauer, que foi namorada dele em 2013. De acordo com o inquérito, durante o relacionamento, ela sofreu várias agressões. Para a Delegacia de Atendimento à Mulher, Nego do Borel apresentou o mesmo comportamento com a ex-companheira Duda Reis. Em janeiro, a atriz relatou que era agredida pelo cantor. O Ministério Público denunciou o ex-vereador Dr. Jairinho por estupro e lesão corporal. Ele é acusado de drogar e abusar sexualmente de uma ex-namorada com quem se relacionou entre 2014 e 2020. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Dr. Jairinho ofendeu e agrediu várias vezes a ex-namorada. Jairinho foi preso em abril pela morte do enteado, um menino Henri Borel, de 4 anos. E desde então, outras pessoas passaram a relatar casos de violência envolvendo o ex-vereador. No Paraná, 4 corpos foram encontrados no rio Ivaí, após uma embarcação ocupada por 9 pessoas virar. 2 ainda estão desaparecidas. Os corpos de Alberone Menegassi de Souza, de 41 anos, e a filha dele, Heloísa, de 3 anos, foram encontrados na tarde de hoje.
Além desses, pela manhã também foram encontrados os corpos de Adalberto Fernandes, de 42 anos, e de sua filha Sofia, de 4 anos, submersos no rio Ivaí. Para Jennifer Fernandes, esposa de Adalberto e mãe da pequena Sofia, o sofrimento da perda ainda não acabou. O filho mais velho ainda está desaparecido. Quem puder, quem morar aqui perto, que puder estar andando por aí, procurando com drone, andando, eu não consigo chegar do outro lado, então quem tiver aí que puder sair procurando, por favor. O acidente com o barco, que era ocupado por 9 pessoas, foi no domingo. Após a embarcação virar, 3 pessoas foram resgatadas com vida. Elas estavam em uma plantação às margens do rio Ivaí, onde o acidente aconteceu, entre Borrasópolis e São João do Ivaí, no norte paranaense. As buscas continuam por Nicolas Fernandes, de 8 anos, e Patrícia Miranda da Silva, de 33. Uma pesquisa da Fiocruz concluiu que o uso de máscara comum, não cirúrgica, bloqueia a transmissão do coronavírus. Para realizar o estudo, os pesquisadores da Fiocruz analisaram 45 máscaras de 28 pacientes que tiveram a infecção pelo coronavírus confirmada por testes de PCR. 30 eram de tecido de 2 ou 3 camadas e as outras 15 eram máscaras cirúrgicas. Os cientistas recortaram fragmentos das laterais e de regiões que ficavam próximas do nariz e da boca. Eles foram mergulhados em uma solução que depois foi processada para a detecção do vírus. Depois, a carga viral encontrada foi comparada com a dos exames realizados pelos pacientes. Ao analisarem os fragmentos, os cientistas descobriram que somente os que ficavam na parte interna das máscaras continham carga viral. Eles não encontraram o vírus na parte externa, o que comprova a eficácia do acessório para evitar a transmissão. Esse estudo ele mostra que as máscaras elas estão funcionando bem para bloquear, né, o vírus das pessoas aí sabidamente positivas, né? Tanto que nós não encontramos, nós não detectamos o vírus no lado externo das máscaras, né? O que quer dizer aí que elas podem aí estar funcionando como, de fato, um agente bloqueador. As máscaras de pano usadas no estudo são feitas de algodão, como as que são usadas pela população no dia a dia. Os pesquisadores levaram em consideração a realidade econômica do Brasil, já que nem todos no país podem comprar máscaras N95 ou PFF2, como passaram a recomendar alguns países europeus, por serem acessórios que filtram o ar com mais eficiência. Todos têm que usar máscaras, né? A gente vê aí a campanha de vacinação aí pelo mundo e pelo país, mas ela é uma das vertentes para o controle da doença, né? Você tem a vacinação, você tem a utilização das máscaras, né? Você tem aí a questão do distanciamento entre as pessoas, né? Evitar aglomerações, né? O Instituto Butantan liberou hoje mais 1,5 milhão de doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Ao todo, foram repassadas mais de 57 milhões de doses ao governo federal. O contrato prevê a entrega de 100 milhões até setembro, mas o governo paulista pretende antecipar o prazo em 1 mês. O vice-governador Rodrigo Garcia, do PSDB, acompanhou a liberação do imunizante e aproveitou para fazer um balanço da vacinação no estado. Ontem nós aplicamos mais de 520 mil doses de vacinas em todo o estado de São Paulo, mantendo aí um ritmo de vacinação acelerado como o nosso estado quer. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse hoje que parques e centros esportivos poderão voltar ao horário normal de funcionamento quando a cidade atingir 80% da população vacinada com a primeira dose. A repórter Estela Freitas fala agora conosco ao vivo, direto de São Paulo, e tem mais informações. Boa noite, Estela. Seja bem-vinda. Conte pra gente. Existe uma previsão de quando a capital paulista vai atingir essa marca? Oi, boa noite, Milena. Boa noite a todos. Sim, o prefeito afirmou que até sexta-feira agora é possível passar dos 80% e chegar até 84% dos adultos vacinados com a primeira dose na cidade de São Paulo. E isso se toda a população estimada de 30 anos comparecer aos postos de saúde. E aí os 109 parques da capital e os centros esportivos vão poder voltar com o horário de funcionamento de antes da pandemia. O mesmo para o Vale do Anhangabaú, a exemplo do último domingo agora,
hora em que a Prefeitura autorizou a reabertura da Avenida Paulista para lazer de pedestres das 8 da manhã ao meio-dia e, segundo Ricardo Nunes, o resultado foi positivo. Então, no próximo domingo agora, a Paulista vai funcionar da mesma maneira. E assim, quem vive em São Paulo, aos poucos, vai retomando as atividades. E hoje o governo do estado anunciou que as gestantes que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 vão poder completar o calendário vacinal com a segunda dose da Pfizer a partir de sexta-feira. A reportagem é de Carolina Riguengo. Só no estado de São Paulo, mais de 9.000 grávidas tomaram a vacina da AstraZeneca. A orientação do Programa Estadual de Imunização é que as gestantes procurem os postos de vacinação na data marcada da segunda dose para receber o imunizante da Pfizer. Existem já alguns estudos, sim, iniciais, da utilização da vacina da AstraZeneca e, posteriormente, a segunda dose com a vacina da Pfizer, onde foi observada que a imunidade era garantida com essa segunda dose da Pfizer e que não havia aumento dos efeitos adversos e nenhum efeito adverso importante. A AstraZeneca foi suspensa para grávidas no mês de maio, depois de uma reação adversa grave. A determinação foi feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Desde então, a orientação é que as gestantes recebam apenas a Coronavac ou a Pfizer. Uma outra boa notícia divulgada hoje na coletiva do governo do estado de São Paulo é que quase a metade dos municípios paulistas não registrou mortes por Covid-19 na última semana. Das 645 cidades, 288 não tiveram mortes pela doença desde o último dia 14, o que representa 44% dos municípios. Um número muito importante de avanços, e se dá por conta da imunização. Também são 18 cidades que não tiveram nenhum caso ao longo dessa última semana, representando a melhor média de internações desde de janeiro de 2021. O que preocupa as autoridades sanitárias é a transmissão da variante Delta pelo estado. O secretário de Saúde estadual, Jean Gorenstein, divulgou que 14 casos foram identificados no estado de São Paulo. Preocupa, sim, a presença da transmissão comunitária da variante Delta, preocupa no estado de São Paulo, preocupa no Brasil, porque tudo indica que ela terá uma importância epidemiológica. A Delta é apontada como uma das responsáveis pelo aumento de surtos de Covid-19 em outros países, por ser a variante mais transmissível no mundo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou hoje que as aulas já deveriam ter voltado no país. Segundo Queiroga, a redução de casos da Covid-19 e a campanha de vacinação criaram um ambiente favorável para o retorno de professores e alunos às salas de aula. Um protocolo está sendo finalizado pelo Ministério da Saúde para orientar como deverá ser feita a volta às escolas. Eu acho que já devia ter voltado antes, tá? Para ser sincero com você, porque os nossos adolescentes estão sendo muito prejudicados. Não tem exigência de vacinar professores, isso é invencionice. O mundo todo já voltou à aula sem necessidade de vacinar professor. Agora a nossa campanha vai muito bem e 80% dos professores do ensino básico já estão vacinados com uma dose. Então, o que precisamos são protocolos de segurança, uso de máscara, testagem, nós vamos fazer isso. Agora vamos aos dados atualizados da vacinação no Brasil. 92.041.928 pessoas tomaram a primeira dose, o que representa 43,47% da população. 35.599.831 pessoas tomaram a segunda dose no país ou a dose única, o que representa 16,81% da nossa população. E já foram aplicadas 127.641.759 doses de vacinas no Brasil. E veja os estados que mais vacinaram proporcionalmente a população com a primeira dose. São Paulo aparece com 52,34%, Rio Grande do Sul com 50,55%, Mato Grosso do Sul com 46,99%, Espírito Santo com 46,13% e Paraná com 45,96%. E a Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou hoje 6 casos de infecção pela variante Delta da Covid-19. A cepa foi identificada em exames do tipo RT-PCR, analisados
pelo Laboratório Central de Saúde Pública. Nenhum dos contaminados precisou ser hospitalizado. A secretaria afirma ainda que aguarda outros resultados para saber se já existe transmissão local. Uma das consequências do isolamento social na pandemia é o aumento de casos de miopia entre crianças. Um dos motivos, a exposição a telas de aparelhos eletrônicos e os longos períodos dentro de casa, longe da luz natural, também. O Pietro tem 6 anos de idade e usa óculos desde os 3. Com a pandemia, passou a usar mais o celular, seja para brincar ou para estudar. Com o passar do tempo, os pais perceberam que ele estava forçando muito a visão. Pietro, então, foi à consulta com o oftalmologista, que deu o diagnóstico. A miopia se agravou. Teve uma orientação do médico para a gente evitar deixar ele uso prolongado de celular, né, afastar ele mais do computador, da tela do computador, e isso veio junto com a troca do óculos. Daniele logo percebeu quando a dificuldade de enxergar do Enzo, de 8 anos, aumentou. Com a pandemia, com as aulas online, uso de celular, de videogame, nós percebemos que ele teve uma dificuldade e nós levamos ele no oftalmo no final do ano e ele teve sim um aumento do grau. Um estudo feito por pesquisadores chineses constatou que em 2020, o número de crianças entre 6 e 8 anos de idade com miopia aumentou 3 vezes se comparando com 5 anos anteriores. A pesquisa também constatou que as crianças de 6 anos foram as mais afetadas. A prevalência da miopia em 2020 nesse grupo foi de 21,5%, enquanto nos 5 anos anteriores a prevalência mais alta registrada era de 5,7%. Já nos grupos entre 9 e 13 anos de idade não houve mudanças significativas. O estudo analisou 120 mil crianças entre 6 e 13 anos. De forma simples, a miopia é a dificuldade de enxergar objetos que estão longe da visão. Ela acontece quando o olho fica maior do que deveria e, com isso, a imagem se forma antes da retina. O resultado é que, para quem tem miopia, os objetos distantes ficam assim, embaçados. E esse é um problema de muitos brasileiros. Atualmente, no país, mais de 20 milhões de pessoas têm algum problema de visão e todos os anos, pelo menos 2 milhões de brasileiros são diagnosticados com miopia. Apesar de impactar na qualidade de vida da criança, os pais não precisam se preocupar, pois quando a ajuda chega a tempo, é possível controlar a gravidade do quadro e melhorar a visão. Dicas práticas para a gente tentar evitar a progressão da miopia são evitar a tela perto, iPad, celular, antes dos 2 anos de idade. Após os 2 anos, as crianças podem ficar entre 2 e 5 anos, no máximo 1 hora por dia, de preferência fragmentado, com intervalos olhando para longe. É muito importante a exposição solar, a criança deve sair, não receber luz do sol diretamente nos olhos, mas sim ter uma exposição solar, tomar sol uma vez ao dia de preferência. Cresce o número de reclamações da banda larga. As queixas referentes ao serviço de internet dispararam com o home office e as aulas online. Gabriel é editor e está trabalhando de casa. Além de conviver com a instabilidade constante da internet, ele precisa dar satisfação ao chefe pela demora na entrega do material pedido. Mas, essa demora não é minha responsabilidade, sim responsabilidade do provedor de internet. Eu entro em contato com o provedor, com a empresa de internet, falo para eles que a internet está ruim, o atendimento é péssimo. Situações como essa passaram a ser frequentes não só com o home office, mas com as aulas online também. A questão é que hoje os horários de pico para a utilização de internet ocorrem entre as 8 da noite e as 22 horas. Muitos desses acessos estão relacionados a quê? Às aulas online, que hoje as pessoas fazem pós-graduação, graduação, além do consumo extremo de streaming, ou seja, consumo de vídeos, filmes e outros materiais de entretenimento. Segundo a Anatel, as queixas sobre qualidade e funcionamento da banda larga em 2020 cresceram 31,58% em comparação a 2019 por causa da pandemia. Foram 764 mil reclamações, principalmente sobre lentidão e velocidade reduzida de conexão.
A capital paulista, que representa grande fluxo empresarial e comercial no estado, concentra o maior número de reclamações, mas não pela qualidade do serviço. Em 2020, o PROCON, órgão de defesa do consumidor, registrou uma demanda de queixas de ordem econômica. Houve uma concentração no ano passado de um reflexo econômico, onde as pessoas queriam cancelar seus planos ou contestar as cobranças. Porém, as reclamações pela má prestação do serviço, pela lentidão da internet ou pela oscilação do sinal, mantiveram-se em número estável, um pequeno acréscimo. A Anatel orienta que, caso o consumidor não esteja satisfeito com o serviço prestado pela sua operadora, pode utilizar os mecanismos previstos na regulamentação da agência para fazer valer seus direitos. Este advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor exemplifica. Aqueles consumidores que se depararem com problemas de conexão, como interrupção do sinal ou lentidão, eles têm direito ao abatimento proporcional da fatura. Esse abatimento ele deve ser proporcional ao tempo em que o consumidor constatar a falha, ou ainda ao cancelamento do serviço sem o pagamento de qualquer tipo de multa. A Receita Federal arrecadou em junho 137 bilhões de reais em impostos e contribuições, 46% a mais do que no mesmo mês do ano passado. No acumulado do primeiro semestre de 2021, a arrecadação federal chegou a 882 bilhões, uma alta de 24% em relação aos 6 primeiros meses de 2020. O tabagismo e o alcoolismo estão diretamente associados a uma doença silenciosa que atinge mais de 40 mil brasileiros por ano, o câncer de cabeça e pescoço. Esse tipo de tumor é um dos mais frequentes no nosso país. Quando começou a sentir dores na língua, na garganta e no ouvido há 3 anos, o seu José Afonso achou que não era grave. Ele não foi ao médico e passou mais de um mês tomando remédios por conta própria. Eu pensava que fosse uma infecção na garganta ou uma afta. O aposentado só decidiu marcar uma consulta depois que a situação se agravou. Ele foi encaminhado para um dentista e o diagnóstico veio com o resultado de uma biópsia. Era um tumor de cabeça e pescoço localizado abaixo da língua. Mas eu fumei por muito tempo. Eu acho que essa foi uma das causas. Segundo os especialistas, o cigarro e as bebidas alcoólicas aumentam em até 20 vezes o risco de câncer de cabeça e pescoço, que é um dos mais frequentes na população brasileira. Esse tipo de tumor é o segundo com maior incidência entre os homens, atrás apenas do câncer de próstata, e o quinto mais comum em mulheres. Geralmente são feridas na boca que não cicatrizam, dificuldade ou dor para mastigar e para engolir, perda de peso sem causa aparente, rouquidão e caroço no pescoço, as famosas ínguas no pescoço. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 43 mil pessoas são diagnosticadas por ano no Brasil com câncer de cabeça e pescoço. Os especialistas alertam para a importância do diagnóstico precoce. Se esses tumores forem diagnosticados tardiamente, a gente vai ter um impacto no prognóstico, uma chance de cura menor, associado ainda a mais sequelas, sejam elas estéticas ou funcionais do paciente. O seu José Afonso teve que passar por uma cirurgia para a retirada do tumor. Depois vieram as sessões de rádio e quimioterapia. A doença foi controlada e agora ele faz acompanhamento médico 2 vezes por ano. Hoje eu não sinto nem dor, não sinto sintoma nenhum. Graças a Deus, hoje eu me sinto bem. A câmera de segurança de uma casa no Vietnã capturou essa cena aí. Uma criança brincava tranquilamente na garagem de casa quando os pais perceberam a aproximação de uma cobra. O animal tinha partido rápido em direção à criança para dar o bote. O pai conseguiu correr com o menino para dentro de casa, mas a cobra foi atrás. E ao perceber que não iria conseguir nada, ela foi embora. A espécie foi identificada como cobra-rei, que é extremamente venenosa. Imagine o desespero. Dá para imaginar, né? Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 18.206.000 pessoas se recuperaram da doença. 722.000 estão em acompanhamento. E desde o início da pandemia, mais de 545.000 pessoas morreram por causa da Covid-19 no país.
O presidente Jair Bolsonaro deve fazer mudanças nos ministérios na próxima semana. O governo pretende recriar o Ministério do Trabalho para acomodar aliados. A intenção de fazer uma nova reforma ministerial foi confirmada pelo próprio presidente durante uma entrevista à Rádio Jovem Pan de Itapetininga. Já estamos trabalhando, inclusive, uma pequena mudança ministerial que deve ocorrer na segunda-feira, para ser mais preciso, né? E para a gente continuar aqui administrando o Brasil. Temos uma enorme responsabilidade, sabia que o trabalho não ia ser fácil, mas realmente é muito difícil. Não recomendo essa cadeira para os meus amigos. O governo estuda abrir espaço para o senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí. Nogueira é um dos caciques do partido e principal expoente do Centrão. A ideia é que o senador assuma a Casa Civil, uma das pastas mais importantes da esplanada dos ministérios, e que trabalha diretamente com o presidente da República. Nogueira está em viagem ao exterior, mas já confirmou a indicação aos colegas de partido. Incluir Ciro Nogueira na equipe de governo é uma forma do presidente Jair Bolsonaro agradar o Centrão. A estratégia é considerada importante para amenizar os ataques da CPI da pandemia e também para criar um ambiente favorável no Senado para a votação da indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal e da recondução de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República. A expectativa é que a mudança também crie um ambiente mais favorável na Câmara dos Deputados, onde Nogueira deve atuar em sintonia com o colega de partido e presidente da Casa, Arthur Lira. Entre os parlamentares, a expectativa é positiva, já que Nogueira deve representar um ouvinte mais atento às demandas do Congresso dentro do Palácio do Planalto. Para acomodar os aliados, Bolsonaro deve recriar o Ministério do Trabalho, que no início do governo teve as funções absorvidas pela pasta da Economia. O ministro Paulo Guedes admitiu que a mudança deve ser feita com enfoque na geração de empregos. Tem novidades até na nossa organização estrutural, quer dizer, vamos fazer uma mudança organizacional aqui também. Essas novidades são justamente na direção de emprego e renda. Vem a renda aí com o João Roma e vamos acelerar o ritmo de criação de emprego, inclusive com uma reorganização nossa interna. São novidades aí que o presidente deve trazer rapidamente. O atual chefe da Casa Civil e braço direito de Bolsonaro, o general Luiz Eduardo Ramos, deve ir para a Secretaria-Geral, que hoje é ocupada por Onyx Lorenzoni, do Democratas, que, por sua vez, deve ser o responsável pelo novo Ministério do Trabalho. A acomodação de Lorenzoni também é considerada fundamental, já que ele é um fiel apoiador do presidente desde as eleições. Tanto que, nos 2 anos e meio de governo Bolsonaro, Onyx já ocupou a Casa Civil, a Secretaria de Governo e o Ministério da Cidadania. Apesar de realocar apenas aliados, o presidente disse que as nomeações são técnicas. Olha, você tem que ver o que aconteceu com o governo nosso. Nós assumimos, mudamos, obviamente, novos ministros, critério técnico. A indicação política não tivemos por parte de partidos. A indicação política foi da bancada ruralista, por exemplo, o nome da Tereza Cristina, um excelente nome. Tivemos o Onyx Lorenzoni, que era deputado, mas foi na minha conta. O Marcelo Álvaro Antônio não foi na conta do PSL, mas pela ligação que eu tinha com ele para o turismo. E basicamente essas foram indicações políticas entre aspas. No resto foram todos critérios técnicos. O frio não dá trégua em Santa Catarina. Pelo 3º dia consecutivo, os termômetros registraram temperaturas negativas no estado. Gramados cobertos pelo gelo. Os catarinenses amanheceram com mais uma manhã fria e registro de geada em alguns municípios, como em São Joaquim, que marcou -2 graus. Em outras localidades, ainda mais frio. Em Bom Jardim da Serra, por volta de 7 da manhã, houve o registro de -5,55 graus. Em Urupema, também na Serra Catarinense, os termômetros marcaram -5,18 graus. A massa de ar frio que atinge o sul do país deve continuar, dando uma trégua para o Paraná a partir desta quinta-feira. Mas para o estado de Santa Catarina, a previsão ainda é de geada. Para os paranaenses que tiveram temperaturas negativas por 2 dias, o frio perdeu a intensidade, mas deve retornar na semana que vem.
E agora a gente confere a previsão do tempo para todo o Brasil com o Igor Silveira. Boa noite, Igor. Boa noite, Milena. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Olha, a quinta-feira vai ser com tempo seco e quente em grande parte do Brasil. E a boa notícia é que a frente fria começou a perder a força. Em Cuiabá, por exemplo, o dia vai ser abafado, então atenção para a baixa umidade relativa do ar. Bebam bastante água, porque até domingo a máxima pode chegar a 37 graus. Imagina só o calor que vai fazer por aí. No sul, ainda pode ter geada pela manhã, depois o sol aparece e não tem previsão de chuva. E os curitibanos são os que vão sentir mais frio amanhã. O dia começa com 4 graus de mínima e à tarde a máxima não passa dos 20 graus. Então, separa o cachecol, porque só assim para esquentar. No sudeste, nada muda por enquanto. O dia também começa gelado, à tarde o sol aparece, a temperatura fica mais agradável, dá até para tirar o casaco, mas à noite vai ter que colocar de novo. Já no nordeste, o tempo fica abafado e na Bahia, apesar do céu carregado, não tem previsão de chuva. Na região norte, ainda pode ter uma chuva isolada e em Manaus, os termômetros registram 32 graus, como a gente vai ver aqui na próxima tela. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Em São Paulo, uma companhia formada por bailarinos negros criou um espetáculo que tem como objetivo traçar um caminho de evolução na expressão corporal da cultura negra, além de reviver seus valores, origem e ancestralidade. E esse espetáculo desperta no público o conhecimento sobre a beleza dessa cultura que compõe a nossa história. Neste espetáculo, a realidade não vai para debaixo do tapete. Ancestralidade Ebi fala de história. Este é o cartão de visita da primeira companhia brasileira só com bailarinos pretos. Tudo representado sem meias palavras. Até quando a minoria da população ficará desinformada? Até quando? Até quando? O espetáculo tem sintonia com a vida do povo negro. Por isso, os bailarinos encaram esse momento com a responsabilidade de contar a própria história desde os ancestrais até os dias de hoje. Fiquei bem contente assim em saber que esse projeto era para bailarinos negros, né? Porque geralmente, principalmente no meio artístico, a gente não tem tantas oportunidades. E aí quando eu vi a audição e eu vi que era para bailarinos negros, aí eu fiquei com muita vontade de fazer. E aí eu fiz a audição e vim para aqui, passei e estou aqui. Estar no meio de todos esses bailarinos aqui nesse projeto está sendo muito bom para mim, até mesmo artisticamente. E sobre do que se trata também, sobre a ancestralidade, sobre tudo que vai ser o projeto. Acho que é super necessário tudo que a gente está preparando para esse show. E tudo que a gente está aprendendo também. O espetáculo é inspirado na história do povo Yorubá, que viveu na Nigéria, onde muitos pretos se tornaram escravos. No Brasil, as crenças de origem africana cultuam 16 deuses. Na África, são mais de 400. É que a gente às vezes esquece de onde a gente veio. De onde está marcado todas aquelas personalidades, a persona que está dentro de você é reflexo de uma família. Então isso é muito importante. Então quando eu montei o Ancestralidade Ebi, era mostrar a cultura africana de uma maneira absurdamente linda e incrível que ela é. O projeto está perto de enfrentar o seu maior desafio, que é a sobrevivência. É que no terceiro mês de atividade, que é agora no final do mês de julho, o dinheiro para bancar o salário desses profissionais termina. E aí, para a companhia dar continuidade a esse trabalho, vai precisar de patrocínio. Nós estamos atrás de apoiadores e patrocinadores para que esse projeto deslanche e eu possa realmente continuar promovendo mais de 16 a 18 empregos dentro desse projeto. A ideia do nosso próximo projeto é de atingir mais de 20 profissionais envolvendo e fornecendo emprego, sabendo que nós estamos aí de volta à economia novamente, né, para fazer essa economia circular. Olha, o Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê amanhã. Boa noite.